Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos abordar um gênero de variedades que fez bastante sucesso nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil, o vaudeville ou teatro de revista. O vaudeville foi uma forma de entretenimento popular do fim do século XIX e começo do século XX que misturava diversos tipos de atrações distintas, que não possuíam ligação dramatúrgica entre si, e cujos únicos objetivos eram de chamar a atenção, entreter e gerar lucro. Em um período pós-Guerra Civil Americana, o desenvolvimento do vaudeville, ou teatro de variedades, acabou se tornando um grande negócio nos Estados Unidos e no Canadá. Sua origem vem da França, dos elementos teatrais da pantomima. A quebra da Bolsa Americana em 1929 contribuiu e muito para o declínio deste gênero, dado o empobrecimento da sua população, além da chegada de novos meios de comunicação em massa, como o cinema. A origem do termo não é totalmente clara, mas a mais aceita é de que seja uma variação da expressão francesa voix de ville, que significa a voz da cidade. O fato de reunir dezenas de artistas diferentes popularizou essa forma de arte, principalmente entre a classe média. As atrações consistiam em números de música, comédia, performances com animais, demonstrações de força, acrobacias, mágica, dança e apresentações teatrais. A princípio, as peças eram dirigidas somente para o público masculino, tanto que muitos atos eram considerados grosseiros e obscenos demais para serem assistidos pelas famílias tradicionais. Porém, com o sucesso, o gênero se expandiu, passando a ser produzido também pensando nas famílias, por iniciativa do empresário Tony Pastor. Uma das características do vaudeville é ser itinerante, tendo os artistas e companhias sempre viajando de cidade em cidade para apresentar os seus shows. Na mesma época, outras formas de entretenimento foram surgindo, como essas que a gente vai mostrar a seguir. Os Daime Museums eram museus baratos e populares entre as classes baixas que expunham objetos quase sem valor ou mesmo pessoas consideradas fora do padrão aceitável pela sociedade. O Medicine Show consistia em charlatães que viajavam pelas cidades do meio-oeste americano como se fossem médicos, vendendo elixires para curas milagrosas, como rugas, manchas na pele ou outras moléstias recorrentes. A estratégia contava com diversas atrações artísticas que visavam distrair e ludibriar o público até que a venda fosse efetuada. O Minstrel Show era uma sátira racista em que artistas brancos se caracterizavam como negros, com a técnica amplamente conhecida como blackface, que procurava evidenciar características físicas, como a boca pintada de vermelho e os olhos pintados de tinta branca, além de atribuir outras características negativas, como a preguiça, a malandragem, a ignorância, a superstição, a indolência, entre outras. A partir daí nascem também os clássicos arquétipos, como a mulata fogosa, a mami, a mãe preta serviçal que você viu muitas vezes no cinema, em filmes como E o Vento Levou, e na TV e nos livros, como a tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, só para ficar nesses dois exemplos. Tem também o preto velho bondoso, que nós vimos representado pela Disney em A Canção do Sul, ou no livro A Cabana do Pai Tomás, também só para ficar nesses dois exemplos. Por mais repulsivo que isso fosse, esse foi um dos gêneros dentro do conceito do vaudeville de maior sucesso e se manteve popular mesmo depois do declínio das outras vertentes. Posteriormente, os negros também organizaram seus próprios shows de vaudeville, onde também praticavam blackface, além de terem outras referências à cultura africana. Pat Chappell foi um grande empresário e pioneiro do vaudeville negro, empregando em sua companhia apenas afro-americanos. Outros atores negros que se destacaram foram Ida Overton Walker e seu marido Charles Walker, um dos poucos casos de sucesso em que negros podiam se apresentar para plateias brancas, Thomas Gilward e William Henry Lane, conhecido como Mestre Juba, que integravam companhias de menestréis brancos, e Bert Williams, que foi um dos atores mais proeminentes,
que posteriormente chegou a atuar na Broadway. Cabe lembrar que outras culturas vítimas desses estereótipos foram os imigrantes irlandeses, italianos, chineses e judeus, por meio de seus sotaques, vestimentas ou mesmo pela sua busca de ascensão social na América. Todo esse contingente humano, que eram as minorias, serviam como alívio cômico para as apresentações, que se focavam em atender ao gosto médio do americano daquele período. Da tradição do vaudeville surgiram diversas variações, como o burlesque americano. Embora compartilhem semelhanças, a sensível diferença é que o burlesque tem o foco maior na mulher e na exploração da sensualidade, no humor simples baseado no duplo sentido, além de não possuir o caráter itinerante, tendo se fixado em casas de shows ou teatros, tendo como exemplos mais populares o Bataclan e o Moulin Rouge em Paris. Alguns grandes nomes que surgiram a partir do vaudeville foram a cantora canadense Eva Tanguay, as performers Norma Bass e Josephine Baker, a francesa Miss Tanguay e o ilusionista Harry Houdini. O teatro de revista brasileiro tem início em 1859, no Teatro Ginásio, no Rio de Janeiro, com o espetáculo As Surpresas do Senhor José da Piedade, de Justiniano Figueiro de Novaes. Assim como o teatro musicado, a revista também recorre ao modelo francês, com um enredo frágil que serve de elo de ligação entre os quadros independentes. Seu ingrediente mais poderoso é a paródia, um recurso que consiste em reproduzir um fato, aspecto, personagem ou discurso vindo das classes altas. Na segunda década do século XX, Pascoal Segreto funda a Companhia Nacional de Revistas e Burletas no Teatro São José, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Na década de 20, a vinda da companhia francesa Bataclan traz novas influências para o gênero, desnudando o corpo feminino. O corpo feminino, então, passa a ser mais valorizado em danças, quadros musicais e de fantasia, não apenas como elemento coreográfico, mas também cenográfico. É uma fase em que a revista se equilibra entre quadros cômicos e de crítica política, e os números musicais e de fantasia. O elemento espetacular começa a ganhar força e tem o seu apogeu na fase seguinte, a da féerie. A terceira fase do teatro de revista se deve à gestão de Walter Pinto. Sua companhia substitui os interesses dos primeiros atores pela credibilidade da empresa na produção de grandes espetáculos, em que um elenco é formado por numerosos artistas que se revezam a cada temporada. A direção investe na ênfase em fantasias por meio do luxo, de grandes coreografias, cenários e figurinos suntuosos. A maquinária, a luz e os efeitos equivalem ao intérprete em questão de importância. Mas aos poucos a revista começa a apelar fortemente para o escracho e para o nu explícito em detrimento da comicidade, ficando o teatro de revista conhecido como o teatro rebolado, e assim entrando num período de decadência, praticamente desaparecendo na década de 1960, já sofrendo com a forte concorrência da televisão e a fiscalização intensa da ditadura militar. No Brasil ficou popular o termo vedete para denominar as mulheres que trabalhavam no teatro de revista, e muitas delas ficaram extremamente famosas, como Suzy King, Wilza Carla, Dercy Gonçalves, Elvira Pagan, Mara Rúbia, Luz del Fuego, Riva Keter, Sarita Santiel, Sônia Mamed, Virginia Lani, Iris Bruzi, Marli Marley, Carmen Verônica e Renata Fronze. De certa maneira, um pouco do espírito do teatro de revista foi captado mais tarde pelo cinema por meio das chanchadas da Atlântida, com nomes como Anquito, Oscarito e Grande Otelo. Na música, ela abriu espaço para novatas como Aurora e Carmen Miranda, e na composição musical, nomes como Noel Rosa, Assis Valente e Dorival Caymmi. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo. Lembrando que o vídeo é apenas uma referência sobre um assunto muito extenso, e ele não substitui a sua leitura e a sua pesquisa mais aprofundada. Não se esqueçam também de assistir aos outros vídeos aqui do canal, que devem aparecer em algum lugar aqui da tela. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui
e até a próxima então. Tchau!